Estaremos dando início hoje a uma série de estudos que nós vamos estar fazendo a partir de perguntas que nos enviam via e-mail, né? Pessoas que participam do nosso boletim, ou mesmo que visitam nosso site e tem alguma dúvida, alguma coisa, então eles escrevem. Então nós estamos conversando e resolvemos fazer vídeos, né? Estudos baseados nas perguntas que mais ocorrem. Então hoje será o primeiro vídeo do que nós chamaremos de bate-papo com o presbítero Sérgio e a irmã Eliane. Eu vou fazer uma oração para iniciarmos, né, para que o Espírito de Santidade esteja sobre nós, para que possamos assim responder à altura as questões que nos serão feitas. Poderoso e maravilhoso Yahvé, Elohim, estamos aqui para responder algumas perguntas de algumas pessoas que acessam o nosso site, outras que recebem nossos boletins diariamente, com questões, com curiosidades ou talvez com alguma coisa que ainda não esteja bem esclarecida na mente deles, e nós estaremos tentando responder com palavras inteligíveis, simples, um bate-papo mesmo, para que possam esclarecer assim suas dúvidas. Pedimos a proteção de Yahvé, em nome de Yeshua. Amém. Bom, Eliane, qual a primeira pergunta que nós temos e de quem? Então, recebi uma pergunta aqui enviada por Roberto Cruz, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Por que congregação unitarista? Como que é a pergunta? Por que congregação unitarista? Ah, sim. Então, diariamente, né, eu recebo perguntas desse tipo, né? Por que unitarista? É interessante, né? Porque o pessoal se acostumou tanto com o trinitarista, que quando você diz unitarista, eles dizem o que significa. Assim a gente já vê o grau de conhecimento das escrituras, né, da maioria das pessoas. Porque nós notamos que é complicado, porque nas igrejas que elas frequentam não se ensina a palavra. Ensina-se aquilo, ou repete-se aquilo que foi criado por Roma, né? Então eles aprendem só sobre o trinitarianismo, e algumas pessoas, é claro, que se dedicam um pouco mais, acabam descobrindo que existe também o unicismo e o unitarismo, e por causa disso eles acabam até saindo, né, dessas denominações onde eles estão e procurando um pouquinho mais da verdade. Na verdade, essas pessoas que acessam o nosso site, que entram em contato, com certeza são pessoas que já deixaram ou deixarão em breve a Babilônia e estão procurando realmente a verdade. Mas, primeiramente, congregação, né? Porque o termo igreja vem do grego eklésia, e nós sabemos que o Novo Testamento não foi escrito em grego. Então, quando houve a tradução, houve algumas falhas de tradução, vamos dizer assim, algumas propositadamente, outras não, mas houve alguns problemas, sim. Então, por exemplo, eclésia significa aquele local onde na Grécia se reuniam os senadores para discutir problemas de questões políticas do povo, ou mesmo para discutir filosofia, né? E fica meio esquisito, né, nós falarmos que a congregação de Yahvé, né, o povo de Yahvé, a Yahvé, a Israel de Yahvé, estar reunida num lugar seria uma igreja, uma eclésia, como se fossem políticos. É que no final, né, se nós formos observar o que acontece na cristandade, o nome é bem apropriado a eles, né? Parece uma reunião de político, mesmo correndo atrás de dinheiro, né? Da mesma forma que lá no Planalto. Mas, então, congregação, né? Porque congregação é uma palavra que é derivada do hebreu, que significa junção, união, povo, né? Por exemplo, a congregação de Israel, o povo de Israel, né? Então, como nós sabemos que aquele povo que é, né, o povo de Yahvé, o povo realmente que está
enxertado na oliveira, ele é um povo, né? É a Israel de Yahvé. Então, congregação é a palavra que melhor identifica o agrupamento, né, dessas pessoas que fazem parte do povo de Yahvé, né, daquele povo enxertado, em palavras mais simples, né, de entendimento, para aquelas pessoas que realmente foram chamadas e hoje fazem parte do corpo do Messias Yeshua, né? Acho que basicamente é isso, né? E unitarista, né? Porque na verdade nós não cremos num Deus de três cabeças, né? Um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também não cremos, né, como os dualistas ou unicistas, né, que eles dizem que o Espírito é o próprio Pai ou parte do Pai, né, a parte ativa do Pai, mas que Yeshua é o próprio Yahvé, né, uma manifestação de Yahvé como homem na terra. Isso para mim é totalmente errado. Então nós queremos deixar bem claro que nós somos unitaristas, ou seja, nós cremos que exista apenas um Elohim, e esse Elohim se chama Yahvé, e que ele enviou um Salvador, e esse enviar não é desde os céus, esse enviar é no sentido de dar-lhe um propósito naquilo que ele veio fazer, que seria o quê? Morrer por todos aqueles que crescem e fossem chamados, que crescem que o sangue de Yeshua realmente seria a liberdade, a salvação para aqueles que tivessem fé nele. Acho que isso dá para entender, né? A próxima pergunta, certo, que foi selecionada, foi enviada pela Ana Clara Guimarães de Andrade, de Vitória, Espírito Santo. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre unicismo e unitarismo? Bom, como nós já estávamos, né, dizendo, o unicismo é crer de duas formas, pode ser, né, porque existe dentro do unicismo o unicismo e o dualismo. Então o unicista é aquele que crê que Yeshua é o próprio Yahvé, né, Elohim, encarnado, ou seja, utiliza-se até daqueles versos, né, de João 1, e o verbo, né, e o verbo estava com Deus, aquela coisa toda, né, que os trinitarianos também se utilizam. Só que eles dizem que o trinitariano diz que são três em um, né, mas como se fossem três pessoas numa só. O unicista, ele não diz que são duas pessoas, é a mesma pessoa, né? É como os indianos dizem, né, por exemplo, que Brahman, Shiva e Krishna, né, Brahman é o Deus, mas Krishna e Shiva seriam manifestações desse mesmo Deus. Seria a mesma coisa o unicista em relação a Yahvé, Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, e Yeshua, o Salvador. Os dois seriam o mesmo, ou na verdade, Yeshua seria uma manifestação de Yahvé como homem. No meu ver, falar isso é dizer com palavras um pouco diferentes o que os católicos disseram lá no terceiro século para criar a divindade de Cristo, né? O Cristo deles, né? Do Messias nosso. Eles inventaram o quê? Eles inventaram que o Messias havia sido enviado desde os céus e que ele já existia antes. Eles fizeram isso para quê? Para igualá-lo ao próprio Deus, ou ao próprio Elohim. E a partir daí, eles foram continuando até chegar no trinitarianismo, onde tinha o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e finalmente o golpe de mestre. Já que Maria é a mãe de Yeshua, então nesse caso, ela é a mãe de Deus. E aí voltaram a adorar a rainha babilônica, que começou lá em Nirode, veio passando por todos os países, que é a rainha dos céus, hoje intitulada Maria, a Virgem Aparecida, enfim, como quiserem chamar, mas é a mesma figura.
Então a diferença é essa. E o unitarismo, nós cremos no seguinte, que só existe um Deus, um Elohim, um Yahvé, como está escrito na palavra de Yahvé. Nós seguimos exatamente o que está escrito. Nós tentamos conhecer o que a palavra realmente diz. E ela diz que só existe um Elohim. O próprio Elohim diz isso, quando perguntaram. E nós cremos que Yeshua é a salvação de Elohim, porque estava no plano de Elohim, mas ele é um homem. Ele não é um Deus encarnado, nem é vamos dizer, uma forma em que Yahvé surgiu como homem na Terra. Qual seria a próxima pergunta? Esta foi enviada por Edson da Mata, de Florianópolis, Santa Catarina. A pergunta é a seguinte: qual a necessidade de se utilizar o nome Yeshua ao invés de Jesus para o Salvador? Bom, vamos partir de um princípio. Não existe uma necessidade de se utilizar o nome Yeshua ou Jesus. Existe uma necessidade de nós termos conhecimento de que existe um Salvador, coisa que infelizmente os judeus, das várias ramificações deles, não creem, né? Porque assim eles ficam sem esperança. Mas nós temos que entender o seguinte: vamos supor que amanhã o meu nome, Sérgio, ele vem de uma raiz de um nome que era inicialmente russo, né, que seria Sergei. Vamos supor que amanhã eu vá conhecer a Rússia, esteja lá em Moscou passeando, olhando os lugares turísticos, né, e alguém, eu estou passando por uma calçada e alguém diz Sergei, né? Acho que ele vai poder falar o resto da vida. Se eu olhar é porque está fazendo barulho, mas na verdade eu não vou identificar aquilo como meu nome. Nós temos que entender que nome não existe transliteração. Tudo bem, John é João, mas justamente no português é João, no inglês é John. Mas são nomes que foram criados nessas línguas já. Então, por exemplo, por que nós falamos Armagedon em vez de Vale dos Filhos de Inom? Porque o nome já engloba, já significa. Então, por exemplo, Yeshua é o nome que era utilizado no primeiro século, naquele hebraico meio misturado com o aramaico. Nós sabemos que, por exemplo, Yehoshua, muitos dizem que esse é o nome, na verdade ele significa Josué, porque Yehoshua era num hebraico mais arcaico, era no hebraico do tempo de Josué, no hebraico no tempo em que os hebraicos ainda não tinham misturado o aramaico ao hebreu. Então, no tempo do Messias, já se utilizava um hebreu misturado com o aramaico, que continuava sendo um hebreu, só que já, como nós vemos no Brasil, por exemplo, o sul, o norte, o nordeste, o sudeste, né? Existem várias formas de se falar o mesmo português. É o que ocorre com o hebreu. Quando eles estiveram na Babilônia, eles acabaram por misturar, né, o aramaico falado em Babilônia com o hebreu que eles tinham recebido, né, e eles falavam. Então, se sabemos que o nome do Messias era realmente Yeshua, por que chamá-lo de Jesus? Qual a próxima pergunta? Agora a pergunta é enviada pela Rosa Carolina Santos, de Montes Verdes, Minas Gerais. A pergunta: o israelismo ou judaísmo é utilizado pela congregação unitarista? Boa pergunta. Vamos primeiro observar o que é o israelismo e o que é o judaísmo. Né? Quando Yahvé chamou Abraão para formar um povo, toda aquela história que você deve conhecer, né? Bíblica, ele queria formar um povo para o seu nome.
Então ele formou o povo de Israel, que na verdade não se chamava Israel, ele tinha o seu nome em hebreu. Esse povo foi retirado depois do Egito, depois de alguns séculos, de ter ficado lá, permanecido lá, sendo escravo. E durante a peregrinação pelo deserto, ele aprontou as dele, como sempre, e acabaram sendo impedidos de entrar na Terra Prometida, sendo que só entrariam os descendentes, os filhos daqueles que haviam saído do Egito. Os demais não iriam entrar e iriam morrer. O próprio Moisés não entrou. Então, nós sabemos que ficou no lugar de Moisés Josué. E no tempo de Josué, ele realmente ensinava as leis corretamente ao povo e o povo assimilava as leis corretamente. Mas logo após a morte de Josué, o povo já começou a se distanciar da verdade. O povo já começou a ficar ligado a tradições. Se nós formos observar, até a Páscoa eles comemoram no dia errado. É um absurdo. Se nós formos ver no Evangelho, o Messias pede aos seus apóstolos para que fossem preparar a Páscoa, que ele queria tanto passar com eles, num dia antes daquele dia que os israelitas iriam estar celebrando a Páscoa. Eu também sempre achei que a Páscoa judia fosse no dia 15 do primeiro mês judaico, que seria o mês de Abib ou Nissan. Só que estudando nós aprendemos agora que na verdade o Messias não adiantou um dia, ele simplesmente fez de acordo com o que nós encontramos na palavra do Pai dele. Então imagina, se um povo que era o povo de Deus, ele se colocou numa situação em que ele não conseguia mais nem saber que dia que era a festa, é porque muita coisa externa, muita coisa pagã foi entrando, não só a linguagem de Babilônia, que foi o aramaico, mas também muita coisa ligada à religião, a deuses estranhos, a coisas assim que sempre foram condenadas por Yahvé, e eles assim agiram. Então, como diz aqui na pergunta, se nós utilizamos o judaísmo ou o israelismo, então veja bem, o judaísmo, o tempo antes da ida para a Babilônia, ele já era uma religião de tradições. Nós temos que lembrar que quando Yeshua passou pela terra, ele vivia dizendo aos fariseus que eles anulavam a palavra com a sua tradição. Não é isso? Veja, isso 2000 anos atrás. Hoje, se nós formos estudar o judaísmo ou o israelismo, que seria quase a mesma coisa, na verdade o israelismo seria aqueles que querem ser judeus, mas nem são na carne. Mas, vamos dizer, eles seguem mais ou menos a mesma coisa, só que o israelismo é uma mistura, uma junção do cristianismo pagão, o cristianismo de Roma, o cristianismo protestante, com o judaísmo. E o judaísmo é o judaísmo, ou seja, mas ambos seguem tradições de homens, principalmente tradições que foram surgindo no decorrer dos séculos, após Cristo, após Yeshua, quando os rabinos foram escrevendo. Os judeus hoje, e também esses que se dizem israelitas, eles quase não seguem a lei. Eles acham que servem a lei, mas não. Na verdade, eles estão servindo ao Talmud e a leis orais, que foram escritas por rabinos, e assim vem sendo. Então, por esse motivo, a congregação unitarista não é nem israelita, nem ligada ao judaísmo. E também não é ligada ao cristianismo. Nós somos ligados
assim como os caraítas, a palavra de Deus, a palavra de Elohim, a palavra de Yahvé. Com uma grande diferença, é claro, dos caraítas. Nós cremos no Messias e Yeshua. Qual a próxima? Bom, a próxima foi enviada por Alexandre Dias, de Vila Velha, Espírito Santo. A pergunta: qual, na sua opinião, é a religião que mais se aproxima do modelo deixado pelo Messias? Bom, como é o nome dele? É o Alexandre Dias. Alexandre Dias, então, aí entra uma coisa, né? Eu não sei se você nos conheceu através do site ou através dos nossos boletins, mas em ambos você vai sempre encontrar uma coisa que está escrito religião com a plaquinha de proibido. Então, o que acontece? Religião é uma coisa humana. Tudo bem, vai dizer que religião é religare, etc. Mas que religare? Religião significa religare para os Hare Krishna, como significa para os shintoístas, como significa para os budistas, como significa para o espírita, como significa para o católico, como significa para o protestante, e como significou para todos aqueles povos antigos que criaram essas religiões. Então, na verdade, a única forma de nos religarmos, vamos dizer assim, a Yahvé, ao Elohim, seria por intermédio do seu filho, Yeshua, correto? Yeshua não teve religião. Ele pode ter sido um rabino, ele podia entrar na sinagoga e ler, então ele era reconhecido como rabino. Mas nós temos que entender que ele nunca pregou e nem deixou ordem para os seus apóstolos que eles fundassem ou que eles se tornassem uma denominação ou religião. Porque religião é o ajuntamento de leis, dogmas, tradições. Por exemplo, catolicismo é uma religião. Hinduísmo é uma religião. Agora, seguir pelo caminho deixado por Yeshua não é uma religião, é uma forma de vida. E foi nos ensinada pelo próprio Mestre, Yeshua. Onde nós nos baseamos unicamente e totalmente na palavra de Yahvé, que é a Bíblia, né? Onde encontramos, vamos dizer assim, todos os pontos que necessitamos para obedecê-las, ou seja, as leis que estão ainda vigentes, né, que fazem parte daqueles 66 livros, né, que na verdade podem ser muitos mais ou muitos menos, né, porque conforme nós sabemos, quem escolheu 70 e poucos dos católicos ou 66 para os protestantes, na verdade tudo esse padre, né, ou padre mesmo. Então, dizer que um livro é apócrifo e o outro não, é uma questão meio, né? Então eu creio que por isso que Paulo tem escrito que nós devemos conhecer de tudo e guardar o bem, né? Porque esses são aqueles não, né? Então eu acredito que tenha sido feito, acredito não, estudei isso, que na verdade foi feito um levantamento de ensinamentos e tudo, e se juntaram aqueles livros que tinham, vamos dizer, o mesmo fundamento, a mesma base, e reuniram eles no que é chamado de Bíblia, que significa biblioteca, que significa livros, né? Mas no fundo, se nós formos observar, existem alguns livros apócrifos que em algumas partes eles são autênticos, porque eles dizem exatamente aquilo que nós lemos na palavra hoje tida como de Yahvé. E ao mesmo passo nós podemos ver que também temos, por exemplo, somente na Nova Aliança, né, nas escrituras que eles dizem gregas, né, mas que na verdade foram escritas em hebreu, discrepâncias muito grandes, né, com relação à Antiga Aliança. Se há um livro só e se há um Deus só, como que ficaria isso? Né? Então, na verdade, da mesma forma que às vezes a gente pega um livro apócrifo e
e começa a ler e tem coisas ali que fogem daquilo que é o padrão que nós estamos acostumados na palavra de Yahvé, nós temos que isolar aquilo. Mas também temos que fazer o mesmo, somente nos livros da Nova Aliança. Porque, por exemplo, em Mateus 28:19, nós lemos que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu for levar assim, o que está escrito tem que ser feito, então eu teria que batizar, ou as pessoas teriam que se batizar, vamos dizer que é o mais correto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não em nome do Senhor Yeshua, como está escrito em Atos 2, 37 e 38. Então é uma discrepância. Mas nem por isso nós somos trinitarianos, ou nós fazemos o erro. Por quê? Porque está nos livros de história, que foi acrescentado em Mateus 28:19. Lá nem se fala em batismo. O mestre ali só fala para fazer discípulos e ensinar tudo o que ele havia ensinado aos apóstolos. Então, as religiões são baseadas em enlatados de doutrinas. Eles criam um X número de doutrinas, apregoam aquilo. Aqueles são os pontos de fé. Tudo bem, pontos de fé nós também temos. Mas nós temos que lembrar que pelo fato de que o conhecimento vai surgindo aos poucos, né, como diz lá em Provérbios, assim como a luz vai clareando até chegar ao dia perfeito, então nós temos que entender que nós não podemos ficar parados na beira do caminho comendo sopinha enlatada. Nós temos que dar abertura em nossa mente para que o Espírito possa agir, para que a gente possa realmente ir a cada dia se aproximando mais da estatura completa do Messias e Yeshua, assim como Paulo diz. Claro que nós não chegaremos nem à metade, talvez nem um terço, talvez nem um décimo, mas é o dever de todo aquele que está no caminho, aquele que anda pela estrada estreita, de ir se conduzindo e não ficar parado tomando sopinho enlatado. Porque salvação não vem de repetir nada. Salvação vem da morte de Yeshua, é claro, esse é um ponto pacífico, ele já morreu por isso, para todo aquele que for salvo, ser salvo pelo sangue dele. Mas, para que alguém seja salvo, nós sabemos que nós devemos trilhar o caminho até o fim. E esse caminho não é trilhado numa religião. Porque a religião, ela não deixa os seus membros caminharem. A religião coloca cercas. Então eles chegam até certo ponto. A partir dali é heresia. Por quê? É muito mais fácil, né? Por exemplo, se eu estivesse usando até hoje o que eu aprendi nos anos 80 com o Testemunho de Jeová, e estivesse lá, inclusive, é muito mais simples, né? Hoje eu seria assim um dos maiores experts, né? Daquela matéria, né? Que dá dentro daquele cercado. Não. Na verdade, o próprio Yeshua nos diz que nós devemos lutar para entrar no reino. Ou significa não que nós vamos fazer obras e essas obras vão nos justificar, não é isso. Mas significa que nós temos que ter conhecimento, nós temos que ir nos aprofundando. Paulo diz que nós temos que sair do leitinho e comer carne. E isso dá trabalho. Não só dá trabalho, como tira a gente do lugar de conforto, né? Completamente. Porque as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Isso. Elas estão habituadas a uma determinada coisa e quando fala alguma coisa diferente, elas querem, assim, se assustam e saem correndo. Então, isso é religião. Então eles ficam bem dentro das religiões porque lá eles não temem. Eles não têm que se santificar, eles não têm que fazer nada diferente daquilo que eles já estão acostumados. A não ser dar o dízimo para o pastor, mas, né, isso aí, muita gente que não era, entre parênteses, convertida, né, passa então a ter um gasto de mais 10% por mês, né, no seu próprio salário, para enriquecer o pastor. Mas, não que o dízimo seja errado, sou a favor do dízimo, sou dizimista, mas eu digo aí da cristandade. Então,
nome dele era Alexandre Dias, né? Então, Alexandre, veja bem, eu não sou contra a religião. Eu digo para você que religião é dos homens. Vai depender daquilo que você deseja. Se você quer chegar até o seu último dia, assim como Yeshua disse, né? Perseverando na verdade, naquela verdade que Paulo disse que é a sã doutrina, ou que Judas escreveu, que nós tínhamos que batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Então você não escolherá uma religião, você escolherá a palavra de Yahvé, e você irá conhecer pessoas que estão já se reunindo em muitas partes do mundo, embora a gente possa nunca conhecer uma delas, mas que já estão praticando aquilo que a Torá diz, e já estão praticando aquilo que Yahvé colocou no seu manual, que é a palavra dele, independente de religião. Porque quando se torna uma religião, se torna uma denominação e automaticamente uma organização humana. E então deixa de ser a Yahvé, a Israel de Yahvé, para se tornar de algum fundamento. Quer colocar alguma coisa? Não, acho que foi bem explicado. Espero que os nossos irmãos tenham entendido e busquem sempre, nos procurem, estamos à disposição para responder essas perguntas. Nosso presbítero responde de muito bom grado, que ai de nós se não cumprirmos, né, com essa tarefa que é levar o Evangelho corretamente para os irmãos. Bom, então nós só temos que encerrar por aqui esse primeiro vídeo, né, conversando com o presbítero Sérgio e o irmão Eliane. E nós esperamos continuar, né, pelo menos uma vez por semana, com esse tipo de ensino, né, assim, só bate-papo, porque nós cremos que muitas vezes as pessoas se perdem um pouco quando nós começamos a ler a palavra e explicar, e muita gente não entende o que estamos falando, então nós optamos por fazer desse tipo de coisa, né? Só conversa mesmo, só falando a respeito da palavra e tentando tirar as dúvidas que surgirem na mente, né, daqueles que leem nossos artigos, que leem nosso site, que tem contato conosco pelo MSN ou por outras formas, né? E pedir, né, que continue fazendo suas perguntas, né, que toda semana estaremos respondendo. Hoje nós escolhemos essas 5, né, na verdade a Eliane escolheu, porque elas, se vocês devem ter percebido, que elas tinham algo em comum. E eu acho que esse algo em comum que elas tinham, né, que se ligava muito ao que é o unitarismo, né, ou o que é a congregação unitarista, foi bom para um primeiro programa, porque já deu para a gente demonstrar, assim, por cima, né, a nata, né, do que realmente é a congregação unitarista. Então, agradecemos a você que nos escutou até agora e nos assistiu. Pedimos a Yahvé que o abençoe e guarde, em nome de Yeshua. Shalom Aleichem.